Você está ao vivo? Pode conversar. Então, pessoal, vamos conversando enquanto os convidados são chamados para a nossa conversa. Estamos no meio da última semana de férias das crianças. Cansados. Olá. Olá. Olá, Diego. Oi, Diego. Na voz de contra aqui, essa mão é minha, do Rodrigo. Ó. Ah, tá. Beleza. Aí a gente está colocando o pessoal para dentro, podem ir conversando e depois a gente começa a apresentação. Com certeza. Tudo bem, Diego? Hoje Tudo o Rodrigo bem. veio dar um suporte aqui para uma mãe cansada. Opa. Criança Entendemos. com Rodrigo, mãe cansada. Não venha. Eu entendo muito bem essa narrativa aí. Né? Fechou? Tá faltando o Emanuel. Cadê o Manuel? Tem que avisar o Emanuel para ele se convidar. Vamos ver. Se ele pode se convidar, porque eu não tô achando ele. Sérgio, tu já pode entrar, Sérgio, eu já te chamei. Então, assim, ó, vou convidar de novo, o senhor Sérgio está convidado. E é isso, meu povo. Então, mandar uma mensagenzinha aqui para o Manuel. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Estamos te ouvindo. Tu está nos escutando também? Tô. Aí chegou. Salve, galera! E aí, Sérgio? Beleza? Beleza? Tudo certo? Pessoal meu, tem um pessoal meu chegando aí também, viu? Opa! Emanuel. O Emanuel, não consegui achar ele. Desapareceu, Emanuel. Manda ali que eu... Abre aí. Onde você está? Podem começar. Conforme foi vindo, eu vou catando o Emanuel. Tá bom. Buscando a Emanuel. Pessoal chegando. Oi. Olha só quanta gente chegando. Boa noite, então, para quem já está aí com a gente. Para os de casa. Para os que estão chegando hoje pela primeira vez no perfil do Coletivo Sankofa. O Rodrigo está aqui do meu lado me assessorando para buscar o Emanuel em algum lugar da lista. Vamos achar. Vamos deixar o Emanuel. Quase bíblico isso aí, viu? Boné. Eu estava comentando antes sobre essa última semana de férias escolares, né? Eu sou professora e mãe. Então, por um lado, eu digo, opa, vamos dar, mas por um outro, meu Deus! O que eu faço? Não sabe se ri ou se chora. Exato. Aí eu disse pro Rodrigo agora, ai, Aurora com febre. Eu vi que tem uma Aurora também. Aurora com febre. E aí ele, mas pelo menos você tá de férias, né? De quê? Férias de quê, né? De quê? Deixa eu entrar um pouquinho aqui, depois eu saio. Tem. Eu vou participar só da produção hoje também. É mesmo? O Emanuel tá procurando a gente. O Emanuel tá nos procurando e eu tô aqui ajudando. Vou pedir para ele, manda o arroba. Gente. Enfim. Então, deixa eu fechar aqui, vou ver se aparece melhor. Não tem porquê, então é isso. Botar um filtro para deixar a cara melhor também. Isso aí. Aqui. Vai retirar as olheiras da maternidade? Olha, eu acho que tá um cansaço em modo geral, será que não? Porque, olha, eu entendo a maternidade, entendo a paternidade, cuidar de criança e, gente,
Eu não tô lidando com criança essa semana também, mas olha, lidar com adulto, não tô comparando. Lidar com pessoas. Lidar com pessoas, pronto. Acho melhor a gente partir desse princípio. Lidar com pessoas. Não, o que aparece para nós é o Emanuel Ferreira, ele disse que consegue nos ver. Eu vou mexer nas tuas coisinhas aqui. Pode, fica à vontade. Instagram. Vou marcar o Emanuel através aqui para gente saber. Então, quem é o Manuel que estamos procurando? Vamos fazer o seguinte, a gente vai se apresentando. E aí, quando o Manuel surgir... Vamos começando, né? Né? É bom. Então, pessoal, eu sou Liz, aqui do Coletivo Sankofa Gramado, professora, educadora, neuropsicopedagoga, mãe, me detenho especialmente depois que virei mãe nessas questões do ativismo também aqui na Serra Gaúcha, com essa urgência que surge quando a gente pare pessoas, né, neste mundo, essa urgência de que o mundo melhore de uma vez. E dentro do coletivo fazemos esse trabalho especialmente dentro da área da educação, né, da formação antirracista aqui na região da Serra Gaúcha. Sérgio? Salve, salve, galera. Boa noite. Muita alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Dessa vez no horário diferenciado, 21 horas. A outra foi às 17 horas. Hoje estamos aqui, esse dia 25 de julho. Não tem como deixar passar essa data. 25 de julho, dia de Teresa de Benguela. Dia Internacional de Mulheres Pretas Negrejadas com Ancestralidade. Então, hoje eu estou com uma energia muito bacana. Energia feminina pulsante, porque hoje aqui em Venâncio nós construímos um encontro de mulheres negras. Tivemos a felicidade de ter junto com a gente a deputada Laura Cito também, falando sobre essa temática tão necessária que é mulher negra. Acho que é uma pauta muito diária, constante, urgente, porque a sociedade, se tem o sonho de transformação, certamente passa pelo olhar da mulher preta. Então, nesse dia 25 de julho, um saravá para todas as mulheres pretas desse nosso Brasil. Saravá. Nosso grande Diego do Parentalidade Preta conosco. Bom, acho que agora que eu me apresento. Boa noite aí quem estiver acompanhando a gente. Primeiramente, obrigado por me receberem aqui no espaço de vocês. Bom, eu sou Diego, sou pai e como pai, cidadão, procuro discutir a respeito dos atravessamentos que passaram pelas famílias pretas, né? Desde que a gente chegou desse lado aqui do Atlântico e que foi imputado a gente certas coisas que não são nossas. Então, meu trabalho enquanto pai e ativista é tentar resgatar nossas potências, né? Resgatar nossos paradigmas para a construção de uma família preta e falar sobre educação com crianças pretas e falar sobre educação com pais e tutores pretos e com um olhar afrocentrado e racializado, né? Eu costumo dizer que eu não trabalho muito nesse expediente que é o antirracismo, porque talvez ele não seja uma responsabilidade nossa, enquanto pessoas pretas aqui desse lado do Atlântico. Esse é o meu ponto de vista. Então, trabalho oferecendo ferramentas para a gente resgatar nossas potências e aplicá-las à criação de crianças pretas, né? Que vão entender que a gente vai para além do racismo, né? Então, é basicamente quem eu sou e o que eu faço aqui. Tento imprimir uma educação parental racializada, basicamente. Eu vou me apresentar então, porque eu tô aqui de cantinho. Vai ser rápido e daqui a pouco eu saio, porque eu não vou... Vai ficando. Vai ficando, fica à vontade. Eu sou o Rodrigo, tento cuidar online das coisas do Sankofa, tento fazer uma militância, mas ultimamente a gente tá assim, tentando pagar uns boletos, sabe? E aí a gente tá criando outros conteúdos em outras redes, e aí assim, ó, é muita coisa. Mas enfim, a gente dá conta de tudo, como a gente tem que dar conta. E se segue.
A facilidade da minha vida é que eu não cuido de crianças. Os sobrinhos? Não diretamente. E aí tem os sobrinhos que, inclusive, estão com saudade. Eu acho que amanhã eu vou lá ver eles. E é isso. Então, hoje é com o Diego. E uma curiosidade trazendo para a Liz, que eu estava conversando, é os perfis do Sankofa e o Parentalidade Preta, que até o Diego, eles cresceram numa mesma velocidade, eu acho, nesse início de ano até agora. E isso é muito interessante ver esse movimento crescer. E outros criadores pretos também estão crescendo com uma velocidade incrível. E isso é muito bom. E aí a ideia é sempre trocar informações e trocar parcerias, porque eu noto que é necessário que a gente mesmo nos apoie para que faça crescer esse movimento e que a gente não perca esse movimento. Porque o que mais há, e eu não sei se tu nota isso no teu perfil, mas eu noto muito no do Sankofa, o que mais há é gente desmerecendo o nosso trabalho dentro dos comentários. E é claramente falas preconceituosas, problemáticas. Tem uns que a gente responde de forma educada, com ironia, e tem outros que a gente simplesmente só apaga, porque a gente não precisa dessa energia. E aí, toco para vocês o resto da conversa também. Eu estava falando sobre esse movimento do crescimento dos perfis, e a gente podia, de repente, até começar a pensar sobre esse local de... Por que será que isso acontece agora, especialmente, inclusive na contramão do que o algoritmo, né? É assim que se diz? Algoritmo. Nos leva... Eu não entendo nada desses termos técnicos, eu sou da década de 80, eu moro no analógico. E entender por que será que isso acontece nesse momento, né? Esse crescimento dos perfis ao mesmo tempo, né? Será que a gente está conseguindo comunicar? Meu lado esperançoso, olha, será que estamos conseguindo comunicar e acessar outras pessoas e abrir campos de diálogos? Será que estamos conseguindo nos enxergar uns aos outros, né? Enfim. Chegou o Emanuel! Depois de muita luta? Pois é. Estou tentando acessar ali pelo computador, não consegui. Quando eu entrei no celular, eu vi o convite. Tem que ter pelo celular. Então, Emanuel, está presente, diga de onde tu veio, porque o Emanuel é um representante de fora. Nós temos representantes internacionais dentro do Sankofa. Isso é muito legal. Sim, eu sou Emanuel. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá. Sou Emanuel, sou do Congo, da República Democrática do Congo. Estou aqui no Brasil desde 2009. Estudei em Porto Alegre, depois me mudei em Gramado desde 2012. Então, mais ou menos há 11 anos aqui em Gramado. Ai, né, Emanuel? Sim, há bastante tempo. Para continuar e finalizar até o assunto de antes, dentro das redes, até de entendimento, dentro da rede do Parentalidade Preta, dentro da nossa rede ou de qualquer outra, a gente sabe que os algoritmos estão engajando muito quando existe hate. É mesmo? Nossa! E assim, ó, não é segredo para todo mundo que hate engaja. E aí eu gosto de usar, de certa forma, de ironia e de falas bem clichês. Do tipo, se tu duvida do que eu estou falando, estude. Se tu duvida do que eu estou falando, pergunte para as pessoas que vivem essa realidade. Então, eu acho que a gente sabe o quanto é legal criar conteúdo, o quanto é bom criar conteúdo, ser criativo, mas ao mesmo tempo como a gente é recebido por pessoas fora do conhecimento que a gente tem. E não estou chamando as pessoas de ignorantes. Estou chamando as pessoas... Eu estou dizendo que as pessoas podem ser... do que eu estou falando. Não interessadas, eu acho. Vamos dizer assim. Porque se eu chamar de ignorante, eu vou estar, quem sabe, condicionando elas a uma ignorância que não seja falta de educação. E não é isso. Enfim. Eu acho que a gente está num movimento bem bom de criadores de conteúdo, e para não fazer uma bagunça, meu cérebro de vez em quando dá um tilt, sabe? Porque eu penso mais rápido do que eu falo.
E a ideia é fazermos crescer e levar informação para quem quer informação. Fim da minha frase, antes que eu enrole mais. Bom, se eu puder falar um pouquinho a respeito disso, porque eu acho que é um tema bem interessante, né? Falar dessa questão de rede social, né? Principalmente ali do Instagram, que é onde a gente tem performado mais. Eu não vou tentar ser um pouco apolítico nessa colocação, até porque dentro dessa construção a gente também nem é tão inserido. Mas a gente teve uma mudança aí de regime, não vou entrar em nomes, enfim. E teve uma mudança de regime que foi muito propícia a alguns crescimentos de pautas sociais que foram utilizadas, inclusive, para essa mudança, né? Diga-se de passagem. Também não vou tecer comentários a respeito disso. Mas o comportamento das redes, para mim, ele é muito interessante, né? Quando a gente fala de conteúdos racializados. Primeiro porque existe esse interesse de pessoas que estão buscando ali um certo letramento e acabam consumindo o conteúdo, né? O problema todo é que, por exemplo, uma preocupação que eu tenho muito na minha criação é falar para os nossos, né? Eu faço conteúdo preto para gente preta e pessoas que não são pretas que querem interagir, participar com respeito devido, sabendo que a prioridade não é delas. Então eu sempre comunico isso. A prioridade é o meu povo aqui. Eu não vou ser rude ou ignorante ou exclusivo nisso, mas eu tenho uma prioridade, que é onde a gente precisa reconstruir coisas. Não distribuo antipatia gratuitamente, a não ser que me paguem para que eu faça, aí eu gosto. Mas a questão toda, quando você cria conteúdos racializados, e o meu conteúdo ele tem um quê imbativo, contestador, de colocar também as pessoas para pensarem nos seus privilégios enquanto brancas. O meu grande problema, né, já trazendo para essa questão do hate, é quando essas pessoas não aguentam ser questionadas. Então começa a retaliação, né, que elas acreditam que propõem ao meu conteúdo. Então, quando os seus privilégios são questionados e quando eles não têm prioridade, vem o hate. Então, afinal de contas, por que eu não estou fazendo para essas pessoas? Por que eu não estou sendo grato? Por que eu não estou sendo subalterno? Por que eu não estou tendo uma série de coisas? Então, nessa hora, o ego, ele parte, né? E a pessoa não aguenta se ver questionado dentro do meu conteúdo. Eu falo isso com muita tranquilidade, até porque eu enquanto mantendo uma criação direcionada de conteúdo, eu recebo muita gente, né? Muita gente branca. E aí essa galera vem com primeiro esse impacto, né? Caramba, tá falando não sei o quê. E aí a segunda vez vê que ela está sendo questionada ali. E acontece esse movimento. E aí não conseguem não propor disputas de narrativa, né? Que é o que me incomoda muito. Eu adoro receber esse tipo de comentário, porque vira conteúdo, eu transformo em conteúdo, porque é para que outras pessoas se vejam ali, enquanto quem está nesse meio, falando assim, olha o que as pessoas como você fazem quando elas são questionadas. Veja, isso aqui é a branquitude. Veja o que essas pessoas fazem. Elas vêm aqui e desmerecem muitas coisas. E que coisas são essas? A minha identidade enquanto um homem, a minha identidade enquanto um homem, e eu não vou precisar nem falar um homem preto, porque isso já é implícito, mas a minha identidade enquanto homem preto, a minha capacidade de criação intelectual, a minha família, porque também está envolvida, os meus ancestrais, quando essa pessoa vem aqui de maneira enviesada questionar o que eu estou fazendo, quando ela está sendo questionada, ela questiona isso tudo. Uma das coisas que eu aprendi a não ser aqui é questionável. Eu não nesse sentido. Eu sempre proponho trocas, mas vi questionar paradigmas, vi questionar até a minha construção enquanto criador de uma narrativa que não existe, eu já entendi que vai acontecer. As pessoas vão vir aqui e vão questionar. E nessa hora vai ter todo tipo de troca. As trocas que são respeitosas, elas são muito boas. As que não são, geralmente vão virar conteúdo. Então,
falando dessa questão de que o ódio engaja meio, porque quando eu coloco, que eu exponho essas trocas, aí o meu conteúdo ele voa, vai para todos os cantos do planeta. Quando eu posto uma foto minha com meus filhos, que tem uma conotação totalmente disruptiva, inclusive, é aquele conteúdo que não distribui, porque pode parecer besteira, mas é ainda uma constituição que foi quebrada aqui no nosso país desde sempre, que é uma família preta, um homem preto com seus filhos presente. Então, essa construção, ela vai acabar sendo sempre questionável. E isso é bom e é ruim, porque se ela é questionável, a gente tem como abrir um diálogo. Mas até que ponto ela é questionável, né? E aí, para dar um final para essa fala minha, eu digo isso sem revanchismos, eu quero sempre deixar isso bem posto. Toda vez que eu falo alguma coisa sobre família, masculinidade, botando foco nesses 2 pontos, eu recebo uma crítica feminista a respeito disso. E eu sei muito bem de onde vem esse feminismo. E afinal de contas eu questiono sempre, tá, mas por que incomoda se a gente está se repensando aqui? Era para a gente estar fazendo o quê? Já tive muita cobrança de, você deveria se aliar ao feminismo para isso, para aquilo. Eu disse, cara, calma. A gente tem coisas para colocar no local que não é o seu feminismo, sabe? E aí feminismo é dentro daquele contexto e daquele conceito branco, cis, enfim. E eu tenho coisas para colocar nesse local. Não vem aqui querer abrir a minha cabeça e botar. Eu entendo, eu sei o que é. Mas talvez não seja a sua ideia de construção masculina a partir desse paradigma que vocês criaram, branco, que vai resolver essa questão. Está se repensando aqui. Então, isso acontece muito, né? Quando eu falo de ser questionável. Muitas das vezes as pessoas não querem ouvir o que eu tenho a dizer. Querem vir aqui e propor soluções embranquecidas para os problemas que a gente está tentando resolver. Né? E aí nessa hora acontece o que acontece, do hate, da discussão, daí também pega o tiro print e bota, e aí, enfim, a gente vai fomentando essa discussão. É mais ou menos assim que acontece para mim. Eu noto uma coisinha, uma observação que eu vou fazer é que eu noto que quando a gente começa a se tornar, que a Alice não gosta muito da ideia de influência, daí eu gosto de usar o termo criador de conteúdo. Quando nós somos criadores de conteúdo, que nós estamos explicando a nossa visão de mundo, acontece uma cobrança que eu acho muito peculiar, que tu é uma pessoa racializada, falando sobre o conteúdo preto, como se a gente tivesse a obrigação de saber tudo sobre. Não, calma. Sim. Uma pessoa está falando sobre racismo, tu, por exemplo, o Diego está falando sobre parentalidade, o Sérgio fala sobre outra coisa, o Emanuel fala sobre outra coisa. Não é que nós não podemos falar de tudo, mas a gente tem foco também. Assim como qualquer outra pessoa, sabe? Tu tem lá a menina que cria conteúdo preto, mas ela fala sobre maquiagem preta. Ok? Ela vai falar sobre pincelar racismo, pincelar não sei o quê. Ok? Mas, tipo, o foco dela é outro. Respeita esses meios, sabe? Somos múltiplos, né? Somos vários. Não é porque eu sou preto que eu vou falar sempre do mesmo assunto. Não é porque... o clichê dos anos 2000, os anos 90... Não é porque eu sou preto que eu vou aparecer o tempo todo falando sobre racismo. Vou falar sobre filmes que eu gosto, e pode ser filmes que não tenham pessoas pretas, pode ser diretores que eu gosto, que não necessariamente são diretores pretos de filmes, de programas, músicos e tal. Consecutivamente, eu gosto mais dos últimos anos da via mais da minha etnia, da minha raça, vamos dizer assim. Eu estou gostando bastante de ver isso. Mas a gente pode falar de tudo. E é isso que eu vejo em muitos criadores reclamando, assim. Que é tu se focar num nicho só e não poder abranger tudo. Como criadores brancos, né? Como os demais fazem, sabe? Eu não tenho o direito de ser fútil, por exemplo. Então não pode ser fútil. Meu irmão, agora voltando para a nossa pauta do dia, que é uma pauta tão necessária e tão fundamental debater, que é essa tal parentalidade preta. A gente vive numa realidade social onde o racismo ele é gritante. E tu, antes na tua fala, tu disse, eu não sou de fazer um enfrentamento ao racismo, direto, assim, como militante, digamos assim, que está lá, ativista lá na ponta. Mas como tu se percebe
nessa parentalidade preta, trazendo essas tuas narrativas que tu faz, que tu traz, isso já não é, por si só, um enfrentamento ao racismo tão potente e tão necessário? Mesmo tu dizendo que tu não é esse cara que está lá, que está fazendo esse enfrentamento. Mas isso não é fazer? Falar sobre parentalidade preta num país que dizima as famílias negras diariamente. Falar sobre parentalidade preta não é, por si só, fazer um enfrentamento ao racismo? Bom, então eu vou precisar só corrigir uma fala aqui. Eu não disse que eu não sou ativista e nem que eu não sou... Sim. Eu não sou antirracista. É uma coisa muito, muito importante ficar aqui. Eu não construo coisas no antirracismo. Por que eu não construo coisas no antirracismo? Porque, como eu falei, o racismo não é um problema nosso. A gente é vítima nesse local. Então, eu não fico criando ferramentas para que pessoas sejam antirracistas. Porque, para muito além disso, a gente tem toda uma comunidade que precisa se entender como pessoas pretas, precisa entender sua origem, suas potências, seus paradigmas, entender o que o tráfico transatlântico fez com as nossas subjetividades aqui desse lado. Então, o meu enfrentamento ele é maior ainda, eu considero, né? Ele vem de dentro para fora. Eu tenho que conversar com aquela pessoa que está se entendendo negra agora e tentar entregar ferramentas para elas, até às vezes didáticas. Então, sim, o meu enfrentamento ele é direto, ele é ativo o tempo inteiro. Sou, sim, ativista. Só que eu não vou ficar criando ferramentas, é o que eu gosto muito de dizer, eu não vou ficar criando ferramentas para pessoas brancas se desconstruírem, basicamente. Porque a gente tem muito trabalho a fazer para os nossos. Como eu falei, né? A minha prioridade é o meu povo. E sofreu com esse sequestro. A gente foi convencido de várias coisas e a gente esqueceu várias coisas. A gente foi obrigado a abrir mão de várias coisas. Então, eu não pratico esse tipo de luta antirracista porque eu partiria do princípio de que a gente trabalha na falta. E nós não podemos pensar na falta. A gente vem de um povo que sempre foi grande. Então, outro paradigma que eu uso, que não é o antirracismo, é a afrocentricidade, é o resgate das potências do nosso povo, é o resgate dos paradigmas que a gente teve antes desse sequestro. Não como uma visão romântica, mas como uma visão real de coisas que podem ser incluídas nas nossas vivências. Aí, pronto, como a gente chega nesse ponto. O que a gente pode fazer para incluir isso na nossa vivência? Trazendo para a parentalidade, basicamente. A vivência comunitária, seja física ou virtual, é o que eu proponho. Além da gente tentar oferecer referências, resgates, essa comunidade, essa criação comunitária de pais, né, homens e famílias trocando entre si, falando sobre uma criação racializada, falando entre os nossos, porque vai ser muito difícil, às vezes, a gente ter uma coisa que vai falar e, por exemplo, em uma relação de amizade interracial, por exemplo, você vai falar que alguém botou a mão no cabelo do seu filho e falou alguma coisa. Para quem não entende ou para quem não passa sobre isso, vai ser, beleza, mas é só dizer que ele não, é só dizer para ele que não é para ele deixar. Mas a gente não tem essa de botar a mão no cabelo do meu filho na escola e disseram tal coisa. E a outra pessoa que está ali, caramba, isso é muito complicado por causa disso. Então, quando eu falo de racializar a criação, de racializar essas construções, é basicamente a gente entregar para os nossos, com quem a gente deve ter uma vivência comunitária, para que a gente possa se acolher, esse tipo de coisa. Calma aí, se a gente não chegou nesse entendimento, vamos aqui resgatar. Então, o que eu proponho é isso. O meu embate, ele é direto, mas ele, como eu falei, ele é de dentro para fora. A vivência antirracista, para mim, ela deve ser desenvolvida por pessoas que querem lidar com pessoas pretas, no meu entendimento.
eles evoluam para lidar conosco, porque já foi imprimido a gente tanto atravessamento e não dá mais tempo da gente ficar pegando pessoas brancas pela mão, falar assim, olha, quando você fizer isso aqui comigo, eu vou me sentir assim. Olha, quando você me fizer ter que eu te pedir alguma coisa, eu já vou estar me sentindo nesse lugar. Quando você porventura esquecer um compromisso que você tinha comigo, eu já vou entender que você não liga para a palavra, que é algo que a gente sempre teve. Então, Diego, acho que não dá mais tempo, sabe? São várias lutas. A gente está com criança pequena aí, que está crescendo de geração sem referência. E eu, que também sou nascido na década de 80, não tive. Então, a gente está num trabalho muito gigante de criar referência, de ser referência, de fazer referências, de fazer locais. É muita coisa para a gente estar aqui pegando alguém que não tem um letramento, uma pessoa branca, assim, olha, não fala assim, não diz isso, não fala isso. Não dá tempo. Para mim, não dá tempo, sabe? Então, o meu embate é esse. Mais ou menos, esse resgate é trazer para a prática. Nós temos aquela coisa de que nós nascemos pretos, porém não nascemos negros. A gente se torna negro. Então, mais ou menos, a essência do Parentalidade Preta é essa. Tornar o nosso povo negro de fato. De essência, de resgate histórico, de pertencimento. É mais ou menos essa. Para quem não conhece o teu trabalho, é mais ou menos essa linha ou como funciona assim, no dia a dia, digamos? Basicamente. De maneira pretensiosa, porém humilde, mas é basicamente isso aí. Não que nós devamos humildade, mas... Não precisa, ninguém precisa ser humilde aqui dentro, não. Não, vamos parar com isso. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Senão eu vou continuar. Não, o Emanuel. O Emanuel tá aí quieto, não falou nada. Fala, Emanuel. Eu só tô acompanhando vocês. Realmente, assim, quando eu cheguei aqui no Brasil, como você acabou de falar, eu me tornei negro, brasileiro ainda, sabe? Porque quando eu cheguei aqui no Sul, em Porto Alegre, em 2009, numa época que andar até na rua era complicado. E hoje, com as minhas filhas aqui em casa, a gente sempre mostra para eles que da onde a gente veio, como é a família lá e como é a família aqui, sabe? Eles precisam, desde pequeno, entender como é a família. Hoje, se tu vai, por exemplo, chega no Senegal, tu vai ver um estatuto da família. Tu vai ver um homem negro com um nenê, segurando o nenê, a mulher de lado, ele mostrando a direção, sabe? Tu mostra, isso é cartão postal do Senegal, para mostrar como é a família. O homem está lá para segurar os filhos, com a mulher de lado, ele mostra a direção, sabe? Então, tu sente a africanidade disso quando tu vive com as famílias negras aqui no Brasil e brancas. Tu sente a diferença. Eu senti isso. E mais uma coisa. Nós, como pai, hoje, quando saio com as minhas filhas andando na rua, eles veem uma pessoa negra do outro lado, a minha filha no meio, mostra sempre, pai, esse é teu irmão, né? Esse é teu irmão, né? Sabe? Então, ele já se identifica com a pele e com o tipo da pessoa. E cada vez quando a gente está olhando a TV assim, passa uma pessoa negra, ela mostra para mim, pai, ela tem a mesma pele do que minha. A mesma pele. Então, tu sente muito isso. Então, é muito importante transmitir desde a idade, desde pequena, como é a família. E como é o pai tá vendo a família junto, sabe? Então, isso é construir eles numa base muito sólida. Né? Então, isso aqui que eu ia acrescentar em cima do que foi dito aqui. Eu acho interessante a gente pensar, primeiro, na pluralidade de realidades quando a gente pensa em Brasil e negritude, contextos, né? A gente tem, eu tenho duas questões que me levantam aqui quando tu fala dessa questão de não se colocar nesse local de antirracista e sim centrando tuas ações na construção dessa subjetividade mesmo, né? Primeiro, sobre contexto. Nós moramos num contexto aqui na Serra Gaúcha majoritariamente branco, um branco
que gosta de contar a narrativa da sua chegada, do seu povo, como se fosse de uma única perspectiva, né? Enfim, eu acho que aqui, para nós, é uma questão de sobrevivência, né? Fazer esse enfrentamento nesse local. Assim, com esse nome, antirracista, branco, vem cá. A gente vai para a escola, a gente vai conversar, a gente vai educar e vai abrir campos de diálogo e especialmente de desconstrução. Colocar aquela pulguinha ali, como tu colocaste agora na gente sobre o termo antirracista, de olha, eu não tinha pensado sobre isso. Eu acho que para a gente, especialmente, isso é estratégia de sobrevivência, porque estamos criando crianças aqui nesse ambiente, onde se ocorrer um risco de deixar só na mão da construção dessa subjetividade, a chance dela sucumbir à força avassaladora dessa única narrativa da branquitude é muito grande. Então, eu acho importante esse trabalho em várias ações. Eu acho que a gente só sobreviveu durante todos essas centenas de anos, porque somos estrategistas. Então, existe a necessidade desse local que tu colocas aí de construção de subjetividade, e ele é precioso mesmo, porque essas referências que o Manuel fala de olha lá, olha aqui, isso aqui, esse pareamento para constituir a tua identidade é vital para sobrevivência, te entender enquanto indivíduo, enquanto sujeito de direito. E o segundo local, que é esse movimento que a gente faz, especialmente dessa pauta da didática mesmo do letramento racial. Temos outros eixos, a gente pode falar só sobre construção estética, né? E só, que é onde eu e Marine, por exemplo, gostamos de trabalhar na educação infantil, né? Abrindo repertórios, né? De possibilidades culturais, de vivências, de música, de literatura, enfim, né? Fazendo esse leque de repertório se ampliar. E assim como existem outros espaços. Eu acho importante a gente atuar em todos esses locais. Isso quer dizer. É importante que a gente ocupe todos esses espaços, né? O espaço, inclusive, do que o Rodrigo falou antes, eu não quero nem falar disso hoje, eu vou falar sobre como finalizar o meu cabelo, que para mim já é o suficiente quanto ato de resistência. Por que não passar chapinha? Por que eu vou usar um creme para trabalhar meu cabelo? Então, é muito importante que a gente se entenda múltiplos e que ocupe todos esses espaços. Era isso que eu estava observando na conversa. Que é assim, nós vamos falar sobre determinado assunto em determinada região que a gente estiver atuando. Na Serra Gaúcha, a gente vai falar de um modo, que é assim, assado. O Diego é do Rio de Janeiro, ele vai falar de outro modo e de outra vivência. E tá tudo ok. Todos estamos falando da mesma coisa, sobre a mesma coisa, um assunto central, mas agindo de formas diferentes conforme a região nos pede. Aqui a gente precisa educar muito, porque o Diego deve saber a fama da Serra Gaúcha, totalmente europeia, com colonização europeia, e a gente não vê nas cidades aqui as histórias pretas, não vê grandes nomes pretos. Indígenas. E quando a gente cata, pesquisa e tal, existe muito material, mas esse material é meio complicado de conseguir, porque ele depende de autorização de famílias que tem, enfim. É uma busca nossa aqui diferente de uma busca diferente. Sim. A gente é uma busca, entre aspas, vou dizer assim, uma busca diferente, mas no mesmo lugar. A gente fala muito sobre família aqui também, a gente entende-se como família, e a gente também se entende como pessoas pretas de pele clara, que daí também já tem uma outra conversa, e assim vai indo. Essa abrangência e essa pluralidade dentro da nossa comunidade, que eu vou chamar de comunidade, a comunidade preta, é que a gente tem que começar a expandir, e quem está dentro também entender que nem... Cara, hoje eu quero conversar sobre por que eu varro a casa plantando bananeira. Não, a gente está falando agora sobre tecidos, né? Sobre aéreos. Né? Sim! Como é que eu estava dizendo, eu sou professor também de arte e ciência, e uma conversa nós estávamos tendo dela, como educar a criança no aéreo, numa arte e tal. E a gente não estava focando no tipo, não, vamos ensinar como pessoas pretas. A gente
trabalha. Enfim, eu acho que essa diversidade que a Liz até comentou antes, eu acho que ela é extremamente interessante para nós. E ela é boa, porque eu vou dizer uma coisa que eu percebi, pelo menos. Indiferente do criador que eu esteja acompanhando ou da matéria que eu esteja lendo, o foco implícito está ali, em se reconhecer, em saber tuas raízes, de procurar tuas origens. De entender que realmente a gente consegue entender que o país é plural. Será que o outro lá, que é branco, entende que o país é plural? E aí vai. Eu gosto de dizer uma coisa para a Liz bastante. A Liz educa. Dentro do Sankofa, a Liz e a Marina, elas educam. E eu sou o que bate. De vez em quando eu tenho paciência, de vez em quando não. De vez em quando eu vou lá, tipo assim, meu filho, né? Ó. Não tenho, tem coisas que eu não tenho paciência. Aí eu chamo elas, vem gurias, vem educar. Eu não vou fazer essa parte agora. Parece que se tu bater, tu não educa, né? É o jeito diferente, talvez não tão. Eu não estou dizendo tu bater fisicamente. Eu estou falando assim, eu não vou ser educado. Eu também não. Tipo, eu não vou ser educado quando a dúvida surgir. Assim, porque fulano... te vira, meu filho, vai procurar a referência. A gente procura, por que tu não pode? Enfim. Diego, antes tu trouxe um gatilho muito interessante antes, que é a questão do comunidade. A gente vive aqui no Brasil uma falácia do viver em comunidade. A gente fala que a gente vive em comunidade, mas de fato a gente não vive em comunidade. Enquanto há esses preconceitos, a gente não vive em comunidade. E tu, enquanto pai preto, trabalhando a questão parentalidade, de que forma tu busca construir nos teus trabalhos, nas tuas práticas, esse viver em comunidade a partir dessa parentalidade preta? Assim, eu sempre tento deixar claro, né, que a gente não tem tempo a perder. Não dá, porque não dá mais tentar quando a gente conseguir. Não dá. Por ter filhos pequenos, eu já tenho uma limitação física. Eu não posso estar saindo de casa sempre que eu quero. Crianças pequenas dão trabalho, então a gente não pode estar indo para qualquer lugar, fazendo coisas em coletivo. Então eu escolhi como área de atuação primária o virtual. Então eu tento movimentar isso virtualmente, né? Eu tenho criado ações no campo do virtual para que a gente faça isso ao toque de um grupo de WhatsApp, ao toque de uma chamada de vídeo, que a gente se reúna uma vez por mês e venha falar dos nossos problemas enquanto pais, onde a gente venha trocar virtualmente, porque eu acho que, como é uma limitação minha, pode ser uma limitação de muita gente. Então, eu sempre coloco nos eventos, né? Agora a gente tem 2 eventos recorrentes aqui no Parentalidade Preta, e eu sempre coloco que é online e gratuito, você não precisa pagar e nem sair de casa, é só querer. E essa comunidade virtual, ela talvez seja mais acessível que a gente consiga prover agora. Porque você teve um problema aqui, você falou no WhatsApp aqui, você está falando por isso. A gente teve uma questão hoje com isso. E a gente chegou e conversou. Pense que talvez tal coisa esteja acontecendo. Isso é uma rede de apoio. Eu foco em paz, né? Porque eu sou pai e a paternidade me levou para outro local. Então, eu só lido diretamente com pais nessa comunidade. Onde a gente já se entende, já só para pessoas pretas, é exclusivo sim, mas a gente já se entende. Então, como vocês mesmos falam, nem tudo é sobre racismo lá, é muita coisa sobre criação, basicamente. O fato de termos homens pretos já deixa essa bandeira. Então, aqui a gente não precisa, porque eu sou preto, eu sou... Não, calma, beleza. Se acontecer tal coisa, a gente já sabe que vai ter racismo no meio. Se não acontecer, pode ser só alguma coisa de criação e a gente fala, né? Então, eu escolho o virtual para desenvolver isso, porque é quando a pessoa fica sem opção de fugir, por exemplo. Tipo assim, cara, a gente está aqui fazendo virtualmente. Então, se você quer falar sobre paternidade, vem aqui no grupo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por mês, a gente liga o Zoom aqui e conversa. Começa às 10 da noite, vai até 2 da manhã, falando sobre as tretas com o filho. E a gente troca, porque foi o que faltou para mim. Para mim faltou um local de troca, de falar, está difícil, está ruim, não estou gostando, não achei que fosse desse jeito. Pensei que fosse legal ter filhos, e não é.
e estão me dando trabalho demais, essas fases eu já estou de saco cheio, estou para surtar, vamos conversar. Conversar, para mim, é 50% da resolução do problema. E é um grupo de acolhimento. A gente está falando em rede de apoio virtual. A gente está falando em acolhimento entre homens pretos. Então, já é uma outra questão. Então, é quando o cara entende que ele pode falar das dores deles, da dor dele entre pares, entendendo que ele não vai ser julgado, não vai vir uma fala de, tá fazendo o mínimo, mas com a mãe não sei o quê, mas a mulher não sei o que, calma. Não, aqui assim, tá difícil, eu sei. Eu sei que para sua companheira também é difícil, eu sei que para ela vai ser mais difícil, porque enquanto eu tô nessa live aqui, minha esposa tá com as crianças lá botando para dormir. E eu vou continuar aqui, ela vai continuar lá se as crianças não dormirem. Eu já sei. A gente já sabe. Eu tô falando, e aí, a partir disso, a gente vai fazer o quê? Vai negar? Vai sofrer? Vai surtar? Vai fugir? Sabe? E eu acredito muito que o passo anterior à fuga do homem da paternidade, o passo anterior a essa geração de mães solos que homens proporcionam, o passo anterior é a conversa, é o acolhimento, estou entendendo o que está acontecendo. Então, eu criei a Parentalidade Preta para ele chegar nesse momento em que ou o cara surta ou ele foge. Então, tipo assim, você vai surtar ou vai fugir? Vamos conversar. Que eu acho que tem uma solução. E tem mais caras que estão aqui que entendem isso. E criar um filho não é fácil, ainda mais do jeito que a gente está aqui. E eu gosto de colocar assim, desse lado do Atlântico, com essa família nuclear, que é o pai e a mãe contra o mundo. E quando vem uma avó que também quer dar um pitaco, aí você não quer um pitaco. E quando vem uma tia que fala que eu só ajudo do meu jeito, e você não quer, você só quer ajuda, não quer que seja do jeito dela. Então, quando a gente se vê só nisso aqui, pai, mãe, filho, contra o mundo, achar pares que pensem no minimamente igual, que estejam ali prontos para te ouvir, sem te julgar, é onde o jogo começa a virar. É aí que o cara não desiste de ter uma paternidade mais consciente, que ele desiste de fugir, porque é o que acontece. É muito fácil jogar a paternidade para o alto, porque a gente sempre fez isso e a gente sempre foi ensinado que era assim, que a paternidade era ausente, por uma série de questões históricas, inclusive, que foram imputadas aos homens pretos aqui, desse lado do Atlântico. Então, já que é fácil, é só fugir. Então, eu enquanto quem produz o Parentalidade Preta, eu quero que as nossas conversas cheguem nesse momento que o cara parou, sentou e falou assim, vou jogar isso pro alto. Não, vamos conversar. Porque eu acho que é aqui que a gente faz. Então, por isso que é importante, voltando para essa questão, por isso que o virtual, para mim, é o mais caro, é o mais importante. Porque eu não vou ter tempo de chegar na casa desse cara, mas ele vai ter tempo de me mandar uma mensagem. E a gente vai poder conversar. E eu falei assim, cara, você tá ferrado igual a todo mundo. Você não é o alecrim dourado que está passando a maior dificuldade do mundo, não. Tá todo mundo ferrado. Vamos conversar entre ferrados e aí a gente resolve. Então, para mim, e tu que tem esse contato com muitos pais pretos, e a sociedade por si só grita que o homem preto é geralmente o homem que abandona a família. É um homem que, tanto que hoje o número de mães solos negras é muito grande. A mulher negra é o pilar estrutural da família aqui no Brasil. Como esses pais que tu dialoga, como eles se compreendem nesse processo da sociedade por si só, já ver ele como um homem que está sujeito a abandonar a família, a abrir mão dessa parentalidade? Com esses pais que tu conversa, como eles, nas narrativas que eles trazem, como eles se percebem dentro dessa sociedade? Então, isso é interessante porque, assim, para que as pessoas cheguem para os nossos grupos de conversa, para que as pessoas adentrem a o parentaverso, né, o multiverso, que é a Parentalidade Preta, existem alguns alinhamentos que eles são obrigatórios, né? A Parentalidade Preta, ele se desenvolve no podcast, né? O Instagram é uma outra mídia do Parentalidade Preta. Então, assim, a gente mensalmente tem um encontro que a gente grava falando sobre as nossas dores, é uma reunião de pais falando sobre paternidade, homens pretos falando sobre paternidade. Então, assim, tem alguns alinhamentos que eles são necessários. Então, para que alguém chegue nessa conversa, tem que acompanhar o conteúdo. Então, é uma questão de alinhamento. Você já ouviu aqui tudo isso aqui? Você já ouviu? Beleza. Você acha que você se enquadra nesse tipo de conversa? Eu acho. Então, você é bem-vindo. Porque
como eu falei, a gente não está com tempo de ficar lidando com questionamento, de, mas eu discordo, eu concordo. Discordar, concordar é ótimo, beleza. Mas assim, não sei nem do que vocês estão falando, quero participar. Não vai. Começa por aí, não vai porque não dá tempo. Mas, aqui, ó, escuta isso aqui, participa dessa roda aqui, veja se você tem um alinhamento com a gente. Você teve esse alinhamento? Beleza. Então, a gente começa a alinhar as nossas narrativas para esse local de falta, o local de dificuldade de achar conversa entre os pares, elencando essas questões que você questionou. Dificuldade de conversar com a família, dificuldade de conversar com os pais, a ausência paterna e é geracional, dificuldade de conexão com a mãe, dificuldade de conexão consigo mesmo, falta de amigos que tenham a mesma vivência de paternidade por perto. Então, aquele cara que não conseguiu se enquadrar mais no grupo da escola, da faculdade, porque virou pai, aí foi excluído. Não, agora só fala de paternidade. Então, assim, é esse cara que chega pra gente conversar. Aquele cara que não está se conseguindo se encontrar, principalmente por essa imposição dessa família nuclear, que é só a gente ali. Então, as narrativas, elas estão muito a partir da falta. A falta de referência, a falta de paridade, principalmente. Tanto que é sempre uma catarse. Quando a gente se encontra, assim, caramba, isso mudou minha perspectiva. Mas, na real, a pessoa já vem com alinhamento. Existem algumas condições para ela fazer parte. Não dá para ser abrangente o suficiente. Se você escutar isso aqui e concordar, se você pelo menos escutar, você não vai chegar aqui, mas não, calma aí. Beleza, vamos conversar. A gente vem criando, e é isso de maneira intencional, a gente vem criando referências para esses caras. Em grupo, a gente vem criando referências para esses caras entenderem que não são só eles que passam por esses problemas e não é exclusivo deles. Tem referências, a gente vem criando. Bebeu das referências, concordou? Vem para cá que a gente vai tentar conversar sobre os seus problemas. Basicamente é assim que acontece. E tu percebe, nesse contexto, não é uma exclusividade deles, dentro desse conjunto de pais, tu percebe uma continuidade geracional dessa problemática? Alguns pais que te procuram já vêm dessa, digamos assim, dessas gerações, é filho de um pai que também passou por um problema, essa sucessividade de paternidade com essas problemáticas, ou tu acha, não, aquele pai que está ali, geralmente é um pai que já, o problema é dele, não tem essa ancestralidade paternal com essa problemática, ou vem já de... A ausência paterna preta no Brasil, ela é geracional, né? Ela é um legado hereditário. A gente vai começar por aí. A gente precisa passar por esse paradigma. É geracional e foi imposta. Acho que é importante a gente colocar essa questão. Vamos remontar a cena. Vamos remontar a cena de algumas centenas de anos atrás. Chegou uma família cativa no Brasil. A primeira coisa que é feita é a quebra daquela família. Quem comprou estupra a mãe para já encerrar aquela geração e vende o pai. Já acabamos com a família africana. Acabamos com uma família africana. E por muito tempo isso foi perpetuado como uma prática já para essa quebra de subjetividade. Então a gente já vem desse local de quebra. As gerações subsequentes, elas já entendiam, eu não precisava de muito, que essa ausência paterna é normalizada, institucionalizada. A gente vem desse contexto, em que a paternidade, a família, ela foi desestimulada. É o último núcleo de resistência que nós temos, que é a família. E quando você quebra a família africana aqui no Brasil, sequestrada, você acaba com essa última célula de resistência. A geração seguinte já é fruto de um estupro, já começa por aí, já é fruto de um estupro, já não tem referência de paternidade, já vai colocar essa paternidade ali patriarcal em quem detinha a posse, né, dos escravizados, e isso vai sendo institucionalizado. A escravização do povo que aqui chegou foi institucionalizada de várias formas, de tanto que essa instituição ela se tornou inquestionável no meio desse processo. Mas por que eu estou falando isso? Porque de uma hora para outra isso foi revertido. Pronto, agora não tem mais escravização no Brasil. E agora você tem que ser pai.
assim como o dono da fazenda era, assim como o fidalgo era, você tem que ser pai. Se vira, sem referências, sem ancestrais, sem paradigmas. Então, quando a gente fala sobre essa questão geracional, hereditária da ausência paterna, a gente precisa colocar o foco em como isso foi, e não como isso é hoje, porque a gente vive o reflexo disso, né? Quando a gente começa a pensar isso desse lado de cá, e fala assim, cara, esse é um processo histórico. A gente é o final da série histórica do que foi construído para a gente. Quem está questionando isso hoje é o final de uma série histórica de ausências. Vou voltar 2, 3 gerações. Nossos pais, eu vou colocar generalizado para não pessoalizar a coisa. Nossos pais provavelmente tiveram dificuldade de relação com os seus pais, nossos avós. E provavelmente tiveram dificuldade de relação com os seus pais, porque precisavam botar uma família para viver. E provavelmente não conheceram seus pais, que provavelmente tiveram sido vendidos para que essa família seja desestruturada. Que noção de paternidade a gente está passando adiante se a gente foi quebrado em relação a isso? Que paternidade é essa que estão cobrando? Patriarcal? De quem nos escravizou? Não dá, não tem como, porque esse povo fez isso tudo com a gente desse lado. Eu não tenho como performar essa paternidade, não dá. Então, quando eu falo no resgate de paradigmas, voltando para aquela nossa conversa, quando eu trago a afrocentricidade, quando eu trago o resgate das nossas potências, não é porque ou eu fico aqui questionando quem vilipendiou a gente, ou eu falo assim, cara, a gente originalmente era pai desse jeito, em comunidade, a gente trocava, o meu filho ia para lá e escolhia com quem ele queria aprender naquele dia, ia aqui, ia para cá, ia para casa de um tio, aprendia uma habilidade, ia para casa de um tio e aprendia outra, aprendia tudo, e agregava naquela comunidade. A gente não vai conseguir, pelo menos não agora, remontar esse modelo de comunidade aqui no Brasil, que está matando a gente a cada 23 minutos. Mas a gente precisa entender que, de alguma forma, mesmo que virtualmente, a gente consiga construir isso aqui. Tipo, a minha vivência é essa e eu não sei isso. Eu preciso de acolhimento e ajuda nisso. Vamos fazer junto? Vamos. Vem cá, vamos juntar a gente enquanto homem preto e vamos aqui pensar como é que a gente pode fazer isso. Porque o meu pai não tinha condições de me ensinar isso. O pai dele, muito menos. O pai dele, muito menos. E o pai dele nem estava lá. Então, longe de vitimismo, né, uma questão de consciência. Não dá para a gente pegar e botar um paradigma branco no local dessa paternidade. Não dá para a gente pegar uma demanda de uma agenda ocidental e botar, você tem que ser pai desse jeito porque você tem que fazer isso, isso, isso. Calma aí, cara. Meus irmãos aqui estão tentando não morrer na rua, voltar sobressaltado para casa. A gente está tentando isso ainda. Você quer falar de paternidade isso, paternidade aquilo? A gente sabe. Todo mundo, enquanto pessoas conscientes hoje no Brasil, sabe que a gente tem que ser presente, tem que ser consciente, tem que chegar junto na criação. Mas e aí? E depois que a gente não consegue entender por que a gente não consegue ser igual àquele modelo de paternidade que aparece na televisão, do cara que faz não sei o quê, planta, colhe, mata, e cozinha, constrói. Tipo, é isso aí que vocês querem que a gente seja? Igual quem nega vocês na Serra Gaúcha, quem vilipendiou a gente desde sempre? Não dá, não tem como aceitar isso. É inaceitável ser pai desse jeito. Não dá. Não dá. E nessa linha condutora histórica e ancestral, problematizando agora, tu acha que, pelo que tu já estudou e pesquisou sobre paternidade preta, tu acha que essa linha ancestral pode servir como embasamento para alguns homens pretos terem como argumento para fugir dessa paternidade? Sim, é um ótimo argumento, é o melhor, é o argumento perfeito. Só que a gente está aqui, né? E a gente é consciente. Então, ao mesmo tempo que a gente vai usar esse escapismo de a gente não teve referência, a gente está falando assim, beleza, mas você é consciente. E aí, o que você vai fazer? Vai perpetuar isso? Agora que você sabe, agora que você está aí, agora que você não fugiu, você vai perpetuar isso? Você vai ser ausente? Você não vai se engajar? Você não vai se cuidar? Você não vai cuidar da sua cabeça? Você não vai cuidar do seu emocional para estar aqui e aguentar? Ninguém está falando de ser um homem perfeito, mas você não vai ter uma vivência comunitária, de uma saúde holística em que todos os fatores da sua constituição enquanto homem
sejam tratados. Eu não estou falando basicamente de saúde mental, não. Estou falando de senso de pertencimento, onde a saúde mental também faz parte. Beleza, agora que você tem consciência, agora que você sabe que você não é pai desse jeito, que não podem te cobrar, o que você vai fazer? É responsabilidade. Ainda tem as crianças esperando você aqui. Não dá tempo também de você ficar aqui, estou me descobrindo enquanto homem preto com as crianças pedindo. A gente tem que chegar junto, sabe? Isso é indiscutível. Não nos façamos presentes através da ausência. Não é isso. É trocar o pneu com o carro andando. Está se descobrindo, mas não está deixando também o bicho em casa, porque a gente ainda precisa, como eu tinha falado há pouco, criar referências de paternidades ativas, presentes e conscientes para essa geração que está nascendo. E não dá, eles vão descobrir aonde, sabe? Então, não dá para ser escapista, pensar que eu estou me descobrindo e... Não dá, não dá. É difícil, muito, mas não dá. Então, por isso tem que fazer isso em grupo, né? Tem uma pergunta ali. Tem algumas, né? Vamos começar por essa aqui, que está em destaque. Tá em destaque. Quais são os principais desafios de ser um pai preto em um país estruturado no racismo? Eu acho interessante que a gente tem Diego, tem essa perspectiva, a perspectiva dele, a gente tem Sérgio e Emanuel. Então, gostaria de escutar os três para essa pergunta. Emanuel, por favor. Emanuel, fale. Na verdade, a respeito da estrutura de pai preto aqui no Brasil, é um pouquinho mais diferente do que eu convivi no meu país. A realidade é totalmente paralela, sabe? Porque a realidade que eu encontrei aqui no Brasil me fez refletir muito e valorizar o que eu tinha lá como referência parental, sabe? Hoje, realmente, quando convivo com as minhas filhas, eu conto sempre a história, como ele, meu pai, como ele tratava a gente, como a gente convivia, sabe? Para mostrar que a realidade que eles vão, se continuar crescendo aqui no Brasil, a realidade que eles vão encontrar aqui no Brasil é totalmente diferente da realidade do meu país, sabe? Não há esse histórico dos pais brasileiros, dos avós, dos bisavós, que eles convivendo até hoje. Porque o que foi feito lá atrás, essa geração está pagando aos poucos, sabe? Claro, com os grupos assim, que reúne os pais parentalidade pretas, ajuda a ter aquela consciência de tu não está sozinho nessa situação. O que tu está vivendo, alguém já viveu, sabe? Para ter aquela consciência que tem que quebrar essa linha aqui, daqui para adiante tem que ser melhor, tem que melhorar. Isso, tu sente isso aqui no Brasil, coisa que eu nunca vivi isso, porque a minha bisavó, o meu bisavó estava sempre com a minha avó. Então, cada dia, cada férias, a gente pegava, a gente vivia na casa do tio, a gente vivia na casa de uma tia, para aprender também a convivência, sabe? E voltar para a nossa casa, ensinar isso. E hoje, cada dia, quando eu volto do meu trabalho, eu passo tempo com as minhas filhas contando a história do meu país, contando as histórias que o nosso país contava, explicando como é a família lá, sabe? Então, são coisas que eu senti muito diferente aqui no Brasil. Realmente, até quando eu ouvi a história que tu contou aqui, o que os pais pretos aqui no Brasil vivem, ouçam e falam, é uma realidade que eu desconheço realmente. Eu não convivi com isso. É uma coisa que me assustou quando eu comecei a ter contato com os pais negros aqui no Brasil. São uma coisa muito paralela comparando o que a gente viveu lá. É a razão pela qual, quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu preciso me casar com uma mulher preta. Mas todas as pessoas que eu convivia, vendo a história familiar, isso não me agradava, sabe? Não me agradava pelo futuro das minhas filhas, que eu estava vendo sempre dos meus filhos. Sabe? Então é uma coisa que a gente sempre, eu sempre
se prazer a realizar e até uma estrutura familiar igual do meu país, não igual da família brasileira. Então, tentei fugir nisso. Não sei se consegui responder, esclarecer um pouquinho da pergunta, se não, eu repito, não tem problema. Valeu a live toda. Deu para entender, sim. Nossa. Bom, falando do meu lugar de fala, não olhando os outros pais, mas olhando para mim, enquanto Sérgio Rosa. Esses desafios são diferentes, digamos assim, o ponto de olhar. Se eu olhar enquanto pai preto, olhar para a sociedade, os desafios são gigantes. São gigantes. Porque quando a gente sai lá para fora, o monstro que tem lá querendo nos derrubar, ele é muito grande. Então, mas não falando desses desafios, mas falando do meu desafio enquanto Sérgio Rosa, enquanto pai, enquanto homem. Eu vejo que o meu desafio maior foi perceber as mães dos meus filhos enquanto mulheres. Porque eu venho de 2 relacionamentos, eu sou pai de 2 filhos, de 2 relacionamentos, os quais eu não tenho mais esse relacionamento de homem e mulher com as mães deles. Mas eu preciso, enquanto Sérgio, compreender a importância dessa mulher. Porque uma mãe feliz, ela vem de uma mulher feliz. Então eu não tenho como ser um bom pai se eu não compreender a importância e reconhecer a importância dessa mulher que está nessa mãe. Então eu, enquanto Sérgio, enquanto pai, eu preciso compreender que essa mulher precisa ser feliz. Porque no momento que eu possibilito e compreendo o meu papel de pai, de perceber a felicidade dessa mulher, mesmo não estando mais nesse relacionamento, mas compreendendo que ela tem a liberdade para sair, que ela tem a liberdade para curtir a vida, que ela tem a liberdade para namorar, que ela tem a liberdade para fazer várias coisas. Isso é entendimento de pai. Porque ela fazendo essas coisas, vivendo a vida dela de mulher, ao natural ela também vai ser uma mãe melhor, porque ela vai ser uma mulher realizada. Então esse é o meu desafio de homem vindo de uma estrutura machista. Por quê? Porque geralmente os homens, quando se separam, eles querem ser pais, mas não compreendem a mulher que está ali naquela mãe. Eles negam aquela mulher e negam muitas vezes a liberdade dessa mulher. É através da pensão. Eu te dou pensão, mas eu estou ali marcando no que ela está gastando essa pensão. Será que ela está indo muito no bar? Será que ela está indo nas festas com as amigas? Será que ela está colocando aplique no cabelo? Será que ela está fazendo as unhas? Quantas vezes ela faz as unhas por mês? Acho que tem o dinheiro da pensão aí. Então, essa percepção de pai passa pela negação do homem machista que eu estou em desconstrução todos os dias. Então, esse é o meu desafio maior enquanto pai. Me desconstruir enquanto machista e construir um olhar paternal para o meu filho, meus filhos, mas de compreensão e reconhecimento para aquela mulher que está naquela mãe do meu filho. Então, esse é o meu desafio maior. E é um desafio diário, de buscar compreensão. Perceber que aquela mulher, ela é importante. Nós não temos mais um relacionamento de homem e mulher, mas eu preciso ter esse relacionamento de empatia e de me colocar de fato no lugar daquela mulher. Porque aquela mulher é a mãe do meu filho. E se aquela mulher está infeliz, ao natural, o meu filho vai sofrer com essa infelicidade. Então eu preciso possibilitar essa felicidade. Ela quer ir num baile com o namorado? Eu fico com meu filho. Porque eu não estou ajudando ela. Eu estou fazendo meu papel de pai. E muitas vezes isso é o desafio de compreender. Porque às vezes o homem fica com o filho, ou melhor, nem fica porque, se eu ficar com ele esse final de semana, ela vai no baile que vai ter aqui na cidade, vai estar na festa. E daí eu acabo inventando uma história para não ficar com meu filho. Então, esses desafios são pertinentes e são necessários. Os desafios sociais e raciais, a gente sabe que eles são cruéis. Mas eu preciso me entender enquanto esse homem que sai desse relacionamento e compreender o papel desse pai, da conjuntura desse pai e homem, para possibilitar as vivências dessa mulher que está naquela mãe que é dos meus filhos. Sérgio, assim que tu falou isso, me surgiu uma pergunta ali. O que realmente tu faz na prática para se desfazer desse machismo, sabe? Porque é bom
mostrar isso. Até para ti, de repente, pode ser fácil, mas será que todos os países vão entender isso com facilidade? Porque hoje eu vejo o homem brasileiro tem muito ciúme. Sabe? Esse ciúme leva ao hominicídio, ao feminicídio, leva um monte de coisa que não é necessário. Então eles precisam entender isso, que a mulher também é um ser humano que tem os desejos, que tem a vontade, mesmo não estando junto, ele precisa viver a vida dela, para o bem do filho. Então, isso seria importante. Sim. Acho que, buscando responder a tua pergunta, eu acho que quando tu busca se desconstruir enquanto machista, tu passa a se tornar mais homem. E a gente tem que ter essa diferença do homem e do macho. No momento que tu se torna mais homem, ao natural, o teu feminino, ele acaba despertando. E o teu feminino não quer dizer que tu vai... eu vou deixar de ser homem, eu vou deixar de ser hétero. Não é isso. Tu despertar o teu feminino é tu buscar essa compreensão da realidade da mulher. E no momento que tu desconstrói o teu machismo, tu desperta o teu homem e, ao natural, nesse homem vem esse teu lado feminino. E no momento que a gente consegue despertar esse lado feminino do olhar, da compreensão e do se colocar no lugar dessa mulher, tu acaba compreendendo que poxa, a gente teve uma história, esse ciúme que eu tenho, ele não só machuca ela, mas machuca o meu filho também. Então, se eu amo meu filho, ao natural, esse amor precisa ser recíproco para a mãe dele. Exatamente. Porque senão eu acabo machucando aqueles meus filhos. Eu vou começar a falar mal da mãe deles. Que pai sou eu que vou estar falando mal dessa mãe? Então, eu vou estar ensinando eles a falar mal das futuras mães dos filhos deles. Então, todo é um processo que desencadeia. Mas é uma desconstrução para uma construção melhor. Isso do meu do meu ponto de vista. Perfeito. Se eu puder dizer algumas coisas a respeito disso, que eu acho muito pertinente, né? A gente trazer essa discussão, né? Não tem como você falar de paternidade sem falar de machismo. Eu acho que é importante a gente falar sempre de machismo, de masculinidade, de paternidade na mesma conversa. Acho que são assuntos que são complementares, né? Mas acho que a gente também precisa pensar, e aí quando eu trago essas reflexões, quem criou esse machismo? Quem criou esse modelo patriarcal de subversão, de imposição de uma dinâmica social à mulher, né? Quem criou esse modelo? Quem imputou ele aos nossos e quem faz com que nós tenhamos que construir coisas nesse sentido, né? Meio que relembrando aqui, ou melhor, retomando alguns conceitos, né? Principalmente pensando nessa questão da afrocentricidade, e a própria questão de gênero, ela foi imputada para a gente de uma forma diferente quando houve o processo de colonização, tanto das Américas e principalmente da África, né? E que também trouxe a evangelização dentro disso tudo, e que trouxe alguns paradigmas cristãos para essa construção de papéis de gênero, que no Ocidente é tão latente, né? Eu quero dizer, ser homem é isso aqui ou não é isso aqui? Como vocês estavam até falando, é preciso desconstruir o machismo. Eu acho que sim. Na verdade, a gente nem tem que desconstruir o machismo, a gente tem que implodir ele e não botar nada no lugar, na verdade. Entendendo que isso não é nosso, principalmente. A gente não foi ensinado desse jeito. A gente não era desse jeito. Na nossa sociedade originária, e eu estou falando do lado de lá do Atlântico e do lado de cá também, as sociedades eram matrilineares. Então, a gente já não tem que falar de machismo ou feminismo nisso, porque ela se desenvolvia a partir da mulher, em sua grande maioria. Então, principalmente aqui, se a gente quer trazer a referência ancestral desse local onde a gente está, do Brasil, as famílias eram construídas a partir das mulheres e a gente não precisava de papéis de gênero masculino e feminino, tá? Deixar isso bem separado, para que a gente pudesse remontar ou requerer direitos que vinham da falta dessa divisão, né? O que eu estou falando? Uma luta de igualdade de direitos pautada em gênero, ela é ocidental. A gente vive no Ocidente, é fato. Mas se a gente remontar os nossos conceitos, e aí trazendo o estudo, trazendo
coisas que vêm, né? Eu não vou ficar falando nomes aqui, mas depois a gente pode criar um local para botar as referências, que tem estudos muito, muito sólidos a partir de quem colocou essa divisão por gênero e essa necessidade da luta de igualdade de gêneros em nossa sociedade. E que se a gente pensar, né, beleza, está falando, não tem uma solução. A solução é a mais óbvia, ser uma pessoa consciente. Por que a gente está falando de machismo e desconstrução? Porque a gente não buscou o básico, que é o respeito, né? O respeito à outra pessoa que está ali, é o ser que está ali. Nossa sociedade, ela não respeita a mulher, porque essa é uma doença ocidental. A gente, enquanto pessoas africanas em diáspora, como muitas pessoas gostam de dizer, como pessoas originadas de um povo africano, a gente entende que o homem tem um papel e a mulher tem um papel e eles não são concorrentes. Eles não são concorrentes. Se a gente pensa nessa não concorrência, a gente não precisa estar falando de respeito, sabe? Então, para mim, uma boa solução é a gente retomar conceitos sim, da nossa ancestralidade. Por exemplo, via de regra, não precisa de demanda de igualdade de gênero num terreiro. É uma Yalorixá que está mantendo uma casa ou é um Babalorixá que está mantendo uma casa, e ninguém está falando de igualdade de gênero nessa construção, porque a gente sabe que a epistemologia de terreiro, né, ela diz que cada um tem sua função, e essas funções não são questionáveis porque a comunidade vai avançar. Então, quando uma mulher toma a frente de uma comunidade, isso não tem que ser questionável. Não era. Por que a gente está questionando? Então, a gente tem que remontar para isso o seguinte, nas ações iniciais diárias, nessa desconstrução, não gosto desse termo, desculpa, essa desconstrução do masculino, tipo assim, cara, olha só, a gente não era assim. Então, se você está tentando contra uma mulher, você está indo de encontro ao que você deveria ser. Se você está querendo ser consciente, entenda que mulheres precisam ter os papéis delas, homens precisam ter os papéis deles. Esses papéis não são concorrentes, são complementares, porque a gente precisa, no final do dia, levar uma comunidade para frente. Seja essa que está dentro da nossa casa, ou seja essa que está nessa live, a gente não concorre. E vir com o enviesamento de uma luta baseada em gênero, é muito fácil eu, enquanto homem, falar isso, mas eu não estou falando a partir de um paradigma ocidental, estou falando a partir de uma epistemologia nossa. É uma ação consciente de homens, e aí eu vou colocar assim, homens pretos, de pensar, cara, a gente não era assim. A gente não deve ser assim. A gente tem que pensar que nós não estamos concorrendo. Não existe. Eu preciso dar o apoio que minha companheira precisa para fazer com que nossos filhos cresçam saudáveis. E ela precisa me dar o apoio que eu preciso para fazer com que nossos filhos cresçam saudáveis. A nossa comunidade precisa avançar. Então, pensar, voltar umas 2, 3 casas nesse jogo, pensa assim, nós não fomos criados desse jeito. Quiseram colocar isso na nossa cabeça. Quiseram fazer com que a gente acreditasse que nós somos machistas. E negar isso. Tipo, eu não sou machista, eu não sou. Por quê? Aí vai estudar, vai entender, vai sim entender um pouco dessa luta essa luta de gênero que foi criada no Ocidente para que ele prosperasse. Entendeu? Não, beleza, nós vivemos aqui, não vamos ser alienados. Então, beleza. Dentro disso, o que eu preciso garantir nessa sociedade para que a minha companheira progrida? Então, acho que a pensar em respeito, em desconstrução do machismo, precisa passar por uma desculpa a palavra, por uma epistemologia afrocentrada assim, para a gente entender a origem disso. Nós não criamos a desigualdade de gênero, então nós não precisamos perpetuar, mas precisamos estudar quem criou e como é que a gente vai desfazer isso. Desculpa se eu me estendi, mas acho que precisava deixar isso. E na tua percepção, como se a gente vive numa realidade, digamos assim, racial, onde a grande maioria dos homens pretos, eu tiro esses homens que estão, digamos assim, na linha de frente. E que fazem esses estudos, que fazem essas pesquisas. Eu acredito que esse percentual ele é muito pequeno, desses homens. Ele é muito pequeno. Como se faz esse processo dentro de uma realidade social onde o homem negro não tem o conhecimento dele si próprio enquanto homem negro? E como se faz essa leitura para esses homens que não têm esse letramento racial, que é a grande maioria dos homens negros? Que é a grande maioria dos homens negros. Então, ele vive dentro de uma sociedade que ele aprendeu, de certa forma, a se perceber muitas vezes como homem branco, dentro da leitura social, e como ele vai compreender
essas construções, esses pertencimentos, sendo que ele tem esse olhar para uma realidade diferente do que nós aqui conversando, a gente parte de um lugar de fala, que a gente vem de pesquisa, que a gente vem de estudos, mas nós somos uma minoria. Nós somos uma minoria enquanto homens pretos. Como esses outros homens não têm esse pertencimento, que não têm esse letramento, como eles vão compreender essa realidade toda que tu traz? A resposta é muito simples. Fazendo o que a gente está fazendo aqui, botando a cara e se expondo. Botando a cara e se expondo. Tipo, chamando para conversa. Falando, não acredito que nós não sejamos assim. Eu vou ser o louco que vai repetir isso aos 4 cantos da internet. Vou me expor, vou levar hate, vou levar a bombada. Mas é isso. Os pais desse cara não estavam lá para falar isso. A gente está tendo esse tipo de conversa aqui. É o nosso mundinho da internet. É o que a gente tem. Eu poderia muito bem estar aqui agora vendo qualquer filme ali agora. E não estava pensando nisso. Poderia estar com meus filhos aqui deitado na cama. Mas a gente está fazendo uma coisa que a gente precisa fazer e eu acho que para quem tem consciência, não tem muita escolha. Quer se expor, não tem jeito, tem que se expor. O mano que está passando pela live agora, pelo Instagram, que viu isso é muito importante, o cara que viu alguma mulher de biquíni vai passar por essa live aqui e vai pegar isso. E vai passar para a próxima mulher de biquíni, vai passar para o próximo vídeo de carro, que vai passar para a próxima pornografia leve que o Instagram permite. E uma hora essa conversa vai chegar nesse cara. Se ele fizer isso aqui, o mínimo, essa conversa vai chegar. E a gente tem que estar, é o que eu acho, só fazendo, só continuando, só mantendo esses diálogos, mantendo os locais seguros para esse tipo de diálogo, sem julgamento, sem que um cara venha e fale uma coisa, e ele seja gongado no meio de todo mundo, proporcionando locais seguros e mantendo, principalmente, mantendo a segurança nesses locais, com mediação, com supervisão, com intervenção. De chegar um cara aqui, não concordo, acho que não sei o que, beleza. Tá. Você quer conversar? Você não quer conversar? Você quer se expor? Você não quer se expor? Você quer ir para o inbox? Você não quer ir para o inbox? Infelizmente, gente, não dá. A internet é grande demais, ela é muito rápida. Se a gente não bota a cara no sol, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai. A gente vai ficar falando de luta por igualdade de gênero, não vai passar a mensagem, a gente não vai traduzir, principalmente traduzir esses estudos em uma linguagem palatável, que não vai trazer isso. Não é à toa que eu tenho um podcast que o cara bota no fone, vai pegar o ônibus ou o carro, vai ouvir, eu trazendo esses conceitos mastigados para que a gente possa, numa próxima oportunidade, sentar e conversar. Assim, não tem para onde correr, infelizmente. Fazendo conexão com a pergunta que foi feita para nós três, como tu, Diego, como tu te compreende nesse processo de parentalidade, como tu, homem negro, te compreende enquanto pai preto? Constantemente incompleto. No dia que eu achar que eu sei, eu paro. Não vai ter mais parentalidade preta. Eu me dou o direito e me obrigo, ao mesmo tempo, a não me dar o direito de errar e aprender. Buscar conhecimento e trocar entre os irmãos é o mais importante, trazer a vivência de cada um, trocar, me enxergar no outro, me completar no outro, proporcionar trocas locais e fomentar discussões. Eu acho que quando a gente, porventura, se achar completo em um conceito, vai dar ruim. Sabe por quê? Para encerrar aqui um pouco essa discussão. Tem muita gente que você vai ver a partir dessa semana, que está chegando o Dia dos Pais, que vai fazer histórias, vídeos emocionados, posts lucrativos, falando ser pai ser pai ser pai ser pai Cara, quantas pessoas estão dizendo isso que não tem nada a ver com a gente? Quantos homens brancos, cis, hétero, estão definindo a paternidade para que a gente não se encaixe nela? É simples, isso está acontecendo no Brasil desde 1560, que foi quando o primeiro escravizado chegou aqui. Homens brancos definindo o que é paternidade. Não dá mais para a gente aceitar criação de paradigmas a partir das pessoas que não são iguais a gente. Então, eu queria deixar até esse chamamento. Daqui a pouco vai aparecer, ser pai ser pai ser pai Fuja, porque com certeza alguém não está querendo te incluir nessa Constituição. Então, respondendo a sua pergunta,
como eu me sinto enquanto homem negro, nessa construção de paternidade, constantemente incompleto. Eu busco completude o tempo inteiro. E tem dias que eu não consigo, a maioria deles, só 365 dias por ano, principalmente de 7 às 9h30, quando meus filhos estão no estopor de chatice. Então, assim, eu sou o pai mais medíocre que tem, mas eu não posso me deixar convencer disso no restante do dia, sabe? Então é a busca por não por uma excelência, mas uma busca por uma evolução constante, entendendo que criança é difícil, que é isso e tal, e acolhendo as minhas dores, né? Procurando irmãos, pares, para acolher as dores que a gente tem, para não surtar e não fugir no final das contas. Eu quero pegar as perguntas que a gente tem ali na caixinha, daí eu vou perguntar agora a Marine como instruir e orientar uma criança quando o pai é branco e nega a racialização da mesma. Tem alguma ideia para nós? Cara, eu não vou tomar tanta palavra não, vou ser sucinto. É cilada. Eu compreendo que o problema é o pai que precisa literalmente baixar a cabeça e olhar para esse filho. Porque eu acho que nós aqui, né, somos filhos de relações interraciais. E eu Quem no Brasil? E eu vou te dizer que o que tu deu de exemplo antes é o que eu noto que aconteceu na minha família. Que aconteceu com a minha família nuclear. O pai bastante ausente, mas ele não era ausente porque sumiu, ele era ausente porque trabalhava demais, e quando vinha era só o mínimo ali que tinha. Enfim, eu acho que esse pai branco que não entende o filho, ou não entende a origem do filho, é ele que precisa muito mesmo. Muito, muito, muito. Mas é aquele trabalho chato de insistência, né? Que a gente sempre fala, que é o tempo todo indicar e falar, e paciência. Tem uma... Tu quer falar alguma coisa? Eu quero só... Rapidinho. Desculpa. Pode falar. É importante que esse pai branco, ainda que fosse uma mãe branca, entendesse alguns processos que fizeram com que crianças se fossem removidas das suas identidades aqui desse lado. Para essa pessoa que estiver acompanhando a gente, eu vou deixar nos stories lá uma matéria minha sobre o professor Dr. Amos Wilson, que fala basicamente de como o Ocidente vai moendo essa estrutura para crianças. Eu vou deixar no story, lá no Parentalidade Preta, uma matéria minha que eu lá no meu blog, vai estar disponível para quem quiser. Mas basicamente, o nome é basicamente o título do livro, é Despertar o Gênio Interior da Criança Preta. Se uma pessoa branca quer colaborar com a criação da subjetividade de uma pessoa preta, não sabe por onde começar? Dr. Amos Wilson. Vou deixar lá só para essa pessoa saber aí, porque eu acho muito importante, é um assunto muito relevante. Pode estragar uma vida. E qualquer coisa já joga para nós, qualquer coisa já joga para nós e já faz a publicação dentro do Sankofa também, que material a gente joga ali para distribuir. E já deixamos até destaque no perfil até para a pessoa acessar. Aí tem mais uma pergunta que eu quero fazer, porque eu achei interessante. E outra, responder todas as perguntas da caixinha de pergunta como introduzir a noção de parentalidade preta no âmbito escolar? Sou professor da rede pública, o perfil Budas, _ Budas. Mesma referência, professor Dr. Amos Wilson. Ele é basicamente o cara que fala sobre racialização na educação, seja em casa, seja de pessoas brancas para pessoas pretas, para que pessoas brancas se escutem. Ambiente escolar, o foco dele, inclusive, é na vivência escolar. Vou deixar aí a mesma referência. Perfeito. A gente separa esse material e já deixa à disposição para quem tiver interesse e vai estar lá. Eu acho que isso é bem interessante. Então, povo... A gente podia falar bastante aqui sobre isso, desculpa te interromper. Podia falar bastante, mas tem um material pronto. Mas assim, como até a Azangeri fala, acender o sol das crianças pretas. Elas precisam entender de onde elas vieram e qual é a potência que elas têm enquanto seres que construíram esse mundo. Então, não botar, como fizeram com meus filhos, eu tenho até aqui o desenho, tem aqui, eu faço questão de mostrar, porque isso aqui vai virar um quadro aqui em casa.
Não botar crianças pretas para pintar isso aqui na escola, ó, esse tipo de coisa. Não botar crianças pretas para pintar esse tipo de coisa. É isso aqui que não pode ser feito na escola. Está aqui porque é inspiração para que eu produza conteúdo, principalmente para essa área educacional. Entender o papel que as crianças têm. O que eu queria comentar sobre isso o que me impressiona nós estamos, como tu disse, em 2023, nós temos facilidade de encontrar material, existe material, e a pessoa insiste em achar que isso é interessante como exemplo de uma atividade lúdica. Sim. Isso me assusta. Isso me assusta. Mas você sabe, agora enquanto professora, pesquisadora, assim, você precisa construir, enquanto educador, o hábito de pensar pesquisa. E eu não sei, porque se você colocar qualquer coisa no Google, que é a ferramenta mais racista que tem, né? Bota lá médico, pá, médico branco, né? Essa é a primeira imagem, provavelmente, que esse professor vai ter. Isso que eu falo do professor, do educador, enquanto pesquisador. Ele precisa chegar num ponto, aí eu fico aqui lucubrando sobre esse professor, provavelmente branco, que enfim, elabora isso, pensa nisso numa proposta. Cadê o mínimo filtro de letramento racial? Bom, não temos. Se eu tenho a verve da pesquisa, né, enquanto condicionante mesmo elaborar uma prática pedagógica, eu não vou entregar um material desses para a criança, entende? Mas ele precisa fazer esse movimento. E eu não sei se é uma... Mas eu vou agregar alguma coisa nisso. Eu vou agregar alguma coisa. Pode ser que não sei se funcione, mas é que para mim está funcionando. Eu estou treinando os meus algoritmos. O que é isso? Tudo que eu pesquiso, tudo que eu vou atrás, eu sempre coloco da minha visão preta. Eu quero uma pessoa eu quero uma imagem de fulano que lembre a mim. Quero a imagem de fulano que lembre Liz. Quero a imagem de fulano que lembre tal. E eu noto que todos os sites que eu estou pesquisando, esse algoritmo está funcionando. Eu não preciso mais escrever. Quero uma pessoa preta que seja assim. Eu posso até botar assim, eu quero tecnologia com pessoas. Já vem multirraciais, assim, já vem pessoas pretas, brancas, loiras. Isso é na minha pesquisa. Mas é porque tu pesquisa. Mas assim, e daí é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer existe como que a pessoa pesquisar e ela trabalhar o seu material e toda a sua situação e isso começa a se tornar automático na pesquisa, entendeu? Tipo assim, claro, a pessoa que precisa, tipo, o educador que precisa, o professor que precisa pesquisar sobre isso, ele tem que ter realmente um olhar antirracista, um olhar afrocentrado, ele tem que ter esse background, vamos dizer assim. E aí, conforme ele vai usando as redes, o algoritmo vai modificando para ele. E aí vai surgindo... Mas eu estava falando da pesquisa especialmente acadêmica mesmo, né? De buscar ferramentas que uma prática pedagógica de voz. A gente geralmente elabora um tema, desdobrar tem meio sobre isso. Não, mas é o complemento do teu. Tipo assim, se a pessoa tiver o mínimo de interesse, vamos lá, a pessoa quer saber sobre pais pretos. Como é que é a relação? Se ele jogar o Parentalidade agora, a partir desse vídeo, no Instagram, jogar no Google, ele vai encontrar. Só que, claro, até ele chegar nesse ponto. O que eu dizer, junto com o complemento contigo claro, o professor ou o ser humano que quer se tornar uma pessoa ela tem como, mas daí ela tem que acordar para isso, que é o que nós, como Sankofa, tentamos fazer. E aí entra, vamos dizer, Parentalidade na construção e no nicho onde ele trabalha.
Não sei se eu me confundi ou se eu deixei mais confuso. Mas assim, no momento que tu faz, tu te dedica 5 minutinhos, muda. Porque hoje em dia, tudo que nós temos online é questão de algoritmo. Tudo. Então a gente joga e as coisas vão surgindo. E é isso. Não sei se eu me exagerei aqui. Diego, para as pessoas que estão nos assistindo compreender, tu falou antes que tem uma métrica de perguntas para que os pais possam ser, não sei se atendidos é a palavra correta, mas para que os pais possam ter essa conversa com vocês. Dentro desses porquês, para que eu, Sérgio Rosa, um pai, possa pensar, acho que eu tenho esse fio condutor para chegar na parentalidade e pedir esse auxílio. Das perguntas desse contexto, qual é aquela pergunta que tu indica para os pais, para eles te compreenderem e perceberem a sua necessidade de pedir esse auxílio? Eu posso responder? Sim. O seu filho sabe a cor dele e a cor dos pais? Básica essa pergunta. Básica. Não tem que falar mais. Se não sabe, tem que correr atrás. Se sabe, continue trabalhando. Mas não dá. É ideal, para mim, principalmente, a blindagem. As crianças sabem suas cores, as cores dos pais, dos colegas, dos professores, das pessoas que estejam em volta. Para que a gente possa, num próximo momento, falar sobre essa estrutura, falar sobre o papel delas nessa estrutura. Então, o letramento racial para crianças, ele deve começar no mais básico, sabe a sua cor, sabe a cor do pai, a cor da mãe. Falando aquele lá do relacionamento interracial, uma criança com pai branco, o cara não quer saber de racializar a criança, ele está criando um problema para a vida dessa criança, porque essa pessoa não vai saber lidar quando essa criança passar por uma situação de racismo. Ele não está nem aí, ele não está racializado. E muita gente branca nem sabe que tem raça, nem se acha racializada. Então, vai estar fazendo um desserviço, vai ter problema. E a gente está falando de problemas graves. Eu posso trazer para o campo da parentalidade e trazer para a técnica, o trauma gerando compulsões. O racismo é um trauma. Pode gerar uma compulsão. Se você quer lidar com o filho compulsivo no futuro, deixa ele passar por trauma. Seja na escola, seja na sociedade, seja onde for. E no Brasil, infelizmente, o racismo gera trauma. Então, assim, não é porque você não quer lidar com essas coisas de racialização pelo da criança preta. Você está fazendo um desserviço. Está estragando a vida de uma criança. Mais cedo ou mais tarde, você vai pagar por isso. E eu só não vou dizer que espero que essa pessoa pague porque tem uma criança no meio. Mas vai pagar, infelizmente. Então, assim, racialize. Não tem jeito. Não tem jeito. Não aqui, no Brasil, não tem jeito. Então, eu acho que a gente já pode encaminhar, porque era para ser uma live de 1 hora, ficamos de 1h30 e achei bem produtivo, inclusive. Me chamou. Se ficar um pouquinho mais de tempo, eu tenho receio que o Instagram deu uma cortada, né? Seu barcozinho não é tão legal às vezes. Enfim. Obrigado, Diego. Muito bom. Eu que agradeço. E aí eu quero te pedir o seguinte, que foi uma ideia de um dos membros aqui do nosso coletivo também. De todas as possibilidades de te encontrar, além do Instagram, que vai estar marcado aqui, tu tem material onde? Vamos lá. O Parentalidade Preta ele é um universo multimídia. Então, o foco principal que eu tenho é o podcast. Então, o podcast Parentalidade Preta, qualquer tocador, só não tem no YouTube. Vai chegar no Spotify, no Deezer, no Amazon, no Google, podcast Parentalidade Preta. Eu tenho um blog que é do mesmo nome, se procurar no Google Parentalidade Preta, você vai entrar no meu site. Lá tem todos os materiais, inclusive eu te mandei pelo WhatsApp o link, sabe, essa matéria que eu escrevi a respeito do professor Amos Wilson, material expandido. Quem quiser acessar mais conteúdos, eu convido para participar ali da comunidade de apoiadores, onde tem conteúdos exclusivos que estão voltados para isso também, mas chegar no universo vai saber como participar. E o Instagram, Parentalidade Preta, é onde eu coloco a maior parte das minhas indignações,
tento fazer engajar vídeos meus com os meus filhos, mas a internet não gosta, o algoritmo são as pessoas. Então, às vezes eu coloco tudo porque eu sinto que eu me expus, mas é isso. O Parentado da Fruta em todas as redes vai achar. Botar no Google vai chegar até mim e eu faço questão de receber pessoalmente todo mundo que for. É isso, então. Povo, se despeçam, Manuel e Sérgio. Eu queria agradecer. Muito obrigado, galera. Mais um Negrejando Saberes. Levanta a mão. Eu só queria agradecer porque, assim, trazer uma visão de quem não passou por essa marrata, não passou por essa série de atravessamentos, é muito importante para que a gente saiba o que nós poderíamos ter. Então, a presença dele aqui e um pouco da vivência que ele traz é muito rica para a gente construir coisas. Então, eu queria agradecer, inclusive, a oportunidade de ter ouvido as palavras dele aqui. Obrigado, viu? Juro que eu não falo mais nada. Então, pessoal, obrigado de coração. É muito gratificante toda a edição do Negrejando Saberes, de poder fazer essas trocas. E, Diego, te ouvir foi um prazer muito grande. Eu gosto de problematizar. Não sei quem acompanha aqui no Negrejando Saberes já percebeu que eu gosto de problematizar em cima das pautas que a gente traz. E por isso que eu te questionei, te problematizei, porque as pessoas precisam saber sobre essas temáticas. E foi muito bom dialogar contigo, foi muito bom te ouvir, conhecer o teu trabalho. Então, sucesso nessa caminhada, que muitos pais possam dialogar com vocês aí, contigo, para que eles possam se entender e compreenderem o pais preto dentro dessa parentalidade preta. Obrigado. Rápido assim por cima, tinha uma pergunta ali a respeito da cultura africana. Existe sim países africanos que tem tribo que mulher pode ter mais de um homem. Isso existe sim. Agradeço muito, Diego, pelas suas falas. Eu já estou te seguindo aí no Instagram, porque acredito que eu vou aprender muito. Sérgio, eu não tenho palavra, cara. Tu é o meu exemplo, sabe? Eu sigo sempre tudo que tu bota ali. Liz e o Rodrigo, eu estou sempre com vocês. Então, estamos juntos ali, vamos tentar desenrolar esse negócio aí. Vai dar tudo certo. Obrigado, Diego, gente. faça a tua despedida. Quero agradecer a oportunidade, a confiança, a paciência, a coragem e a oportunidade. Obrigado mesmo. É sempre bom falar de nós para os nossos, para pessoas que querem ouvir. E agradecer quem passou por essa live, quem vai passar aí futuramente, que venha ver a gente. Obrigado aí por parar para ouvir a gente. De verdade. Obrigada, meus queridos. Especialmente pelos ingredientes novos para eu colocar para cozinhar aqui durante algum tempo. Eu acho interessante de conversar daqui a uns 3 meses novamente, depois a gente ter entendido e reprocessado em algumas trocas que aconteceram aqui. Em nome do Sankofa, então, muito obrigada a todo mundo que ficou na live até o final também, ao pessoal que interagiu aqui nas perguntas, tá? E fiquem bem. Nos vemos, então, daqui a 15 dias. Eu quero agradecer, porque a ideia do Sankofa é fazer uma troca de informações entre várias outras comunidades, vários outros assuntos que sejam centralizados na gente. E aí surgiu a oportunidade, eu disse para as gurias, eu posso produzir uma live? Fui eu atrás da parentalidade preta, porque eu achei muito interessante. Então, quero agradecer, obrigado Diego, obrigado Sérgio, obrigado Emanuel, obrigado Luiz. Vamos fazer a mesa aqui, todo mundo dizendo tchau. Enfim, eu sou um pouquinho o bobo da corte do cenário, tipo, fazendo piada e tal. Enfim. E é isso. Então, todo mundo dando tchau para a câmera, para eu poder dizer não e terminar a live de forma bonitinha. Tchau, galera. Até mais.